Nós estamos trabalhando uma série, acontece nas melhores famílias. Eu fiz uma pergunta às 9 aqui, quem aqui já fez crochê? Levanta a mão. Tá, agora pode baixar. Os homens que fizeram crochê, só os homens. Tem uma meia dúzia de 2 ou 3 aqui? Eu também fiz crochê. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiz a frente total de uma blusa, aquela blusa de lã. Você ia lá, escolhia. Daí a minha mãe ensinava a fazer aqui o negócio, passava aqui por trás, vinha. Aí, de repente, você estava lá no meio, errava, viu que estava errado, daí tinha que desfazer tudo. Aí tinha várias carreirinhas daí para voltar a fazer de novo. Certo? Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Mas, às vezes, né, chegou um tempo que lá na nossa casa, lá tinha acho que uns 10 gatos, mais ou menos. A minha irmã gostava de gato. E, às vezes, os gatos vinham, pegavam aquele bolo de lã ali, saía brincando e tal, e virava aquele emaranhado, né? E para desfazer aqueles nós, era complicado. Sabe, quando nós olhamos e nós trazemos essa provocação, os nós, acontece nas melhores famílias, nós estamos falando de situações que são delicadas, que nós precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus para desfazer esses nós. Então, e hoje, nós estamos Dia das Mães, eu quero trabalhar e vamos trabalhar nessa manhã, sobre nós que enfrentamos em nossas famílias, em relação às perdas, em relação a situações de lutas e a necessidade de recomeçar. Então, se você ainda não comprou o livro, você vai ter a oportunidade. Essa série de mensagens está baseado nesse livro, Acontece nas Melhores Famílias, do irmão Catito e Jorge Maldonado. É um tempo especial de você refletir sobre isso. E o tema é hoje, sem saída, um grande nó na garganta. Como é que nós podemos trabalhar com os inevitáveis na vida? Você já percebeu que tem situações que são inevitáveis? Que não tem como você evitar que aconteça. Tem algumas coisas que vão acontecer, independente de você querer ou não. Né? Então, eu já falei para a Angélica, eu não sei quem vai cuidar do outro primeiro, mas um vai trocar a fralda do outro. Não sei quanto tempo, espero que demore bastante. Mas é inevitável, nós vamos envelhecer, a ideia, nós estamos orando para isso, envelhecermos juntos, cumprir o nosso propósito aqui, mas tem algumas situações que são inevitáveis. E como é que nós podemos recomeçar diante das perdas ou dos ciclos que antecipam alguma situação que nós não esperávamos? Como é que nós podemos antecipar e recomeçar diante de situações que fomos pegos de surpresa, mas Deus nunca é surpreendido com nada? Nós temos facilidade para recomeçar situações que são boas. Então, você começar um curso superior, é um recomeço. Né? Então, você deixa de estar ali do ensino médio, você vai na escola de uniforme, agora você está na faculdade. Né? Faculdade, um pouquinho menos, agora você, né? E, de repente, você está num novo começo. O casamento é um novo começo. A Fernanda está aqui na frente, está fazendo carteira de habilitação. Se tudo correr bem, em umas 3, 4 semanas, temos lá um motorista aí na cidade. Né? É um recomeço. Mas tem muitas situações de recomeço que são boas e nós nem percebemos que estamos recomeçando. Um ciclo que se fecha, quando você casa, você deixa a casa dos pais, você vai para uma nova realidade, é um recomeço. Né? Apresentaram um bebê aqui, né? Os bebês que foram apresentados, é um recomeço. Mas quando esse recomeço é mais difícil, porque ele vem com uma dor, quando ele vem com uma situação muito dolorida, e eu estou preso ao problema, aquela crise, aquela dor, e eu não consigo recomeçar. E esse é o desafio, que nós possamos olhar para a solução, não para o problema. Quem decide não recomeçar, decide não crescer. Você não passa por uma próxima dimensão da vida sem entender essa situação que é inevitável na nossa vida. A nossa vida é feita de recomeços. Então, dores, sofrimentos, lutas fazem parte da nossa vida. E nós vamos estudar hoje no livro de Ruth. A história é muito conhecida, Ruth e Noemi. E eu estava vendo as crianças aqui. E é interessante que entre as escolhidas, né, que o nosso Ministério de Artes escolheu aqui, então nós tínhamos aqui, desde Eva, nós tínhamos Sara, nós tínhamos Ana e tínhamos Noemi. Não, Ruth, na verdade. Né, e nós tínhamos Maria. Né, e a Ruth estava aqui, como uma escolhida. E quando nós olhamos a vida de Ruth, nós olhamos a vida de Noemi. Então, Ruth está na genealogia de Jesus. O filho de Ruth foi avô de Davi, do rei Davi, e que gerou toda a genealogia até chegar ao nascimento de Jesus. E é muito especial quando nós olhamos isso. Mas
dores fazem parte da vida, e Jesus já nos alertou com relação a isso. Lá em João 16:32, ele colocou ali para os discípulos, e estava no momento onde ele estava se despedindo. Ele fala assim, olha, agora vocês vão para suas casas, e eu vou ao Pai. Eu não vou ficar sozinho, eu vou estar com o Pai. Mas foi necessário viver ali um recomeço. Olha lá o que diz no versículo 32. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse foi o maior recomeço da história da humanidade. Onde Jesus, ele vem, ele morre, ele ressuscita e inaugura um grande recomeço nas nossas vidas. Nós estávamos debaixo de uma maldição, a maldição que nos levaria à morte eterna. E a partir de Jesus, aquele que entende, aquele que reconhece Jesus genuinamente como Senhor e Salvador, tem um recomeço. A possibilidade de voltar ao projeto original de Deus, que é viver a eternidade com o Pai. E é muito interessante porque ele fala assim, sobre paz. Eu disse essas coisas para que vocês em mim, vocês tenham paz. Então, as lutas e aflições fazem parte da vida, e o nosso desafio é estarmos conectados com o Espírito Santo, e enxergar todas as lutas e provações com os olhos de Deus, para experimentar o que está lá em Filipenses 4:7, que fala da paz que excede o entendimento. Quando nós vamos lá em Gálatas 5:22, nós temos a paz como uma virtude do fruto do Espírito, algo que nós vivemos como consequência da presença do Espírito Santo em nós, aonde nós estamos conectados e conseguimos viver uma paz independente das circunstâncias. Então, quando nós olhamos as nossas dores na perspectiva do Senhor, nós somos desafiados a ressignificar os nossos sofrimentos. Hoje é Dia das Mães, e de repente você está aqui, e você está vivendo uma dor hoje. Uma dor da separação, uma dor da lembrança, uma dor de alguma situação que você não está conseguindo ressignificar. E nós precisamos olhar com o olhar de Deus para o problema, para que ele não seja transformado numa crise. Os autores do livro, o Catito, especialmente aqui no capítulo 4, ele traz com relação a isso, que um problema, quando ele não é enfrentado, ele tende a se tornar uma crise. Ele pode se desdobrar numa crise. E quando nós olhamos para a vida de Noemi e Ruth, que é as mulheres que nós vamos estudar nesta manhã, nós vemos ali que elas passaram por muitas provações diante do caos. Quando nós olhamos Noemi enfrenta uma grande luta. Primeiro, quando ela está com seu esposo e tem uma grande fome, ali onde eles moravam em Belém. E eles vão para Moabe, e eles vão para uma região distante. E ali começa todo o sofrimento, porque o marido, ele vem e morre. E ela tem 2 filhos, os filhos casados, antes deles terem netos, antes de gerarem netos, eles também morrem. E agora está Noemi com as 2 noras. E diante dessa dificuldade, eles poderiam estar ali presos ao problema, mas elas olham para a solução. Ali parecia ter esse nó na garganta, sabe aquela situação que às vezes eu pergunto, onde estava Deus? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? E a tendência é eu tentar achar um culpado. Certo? Mas quando nós olhamos para a vida de Noemi e Ruth, nós vemos que a nossa vida é um processo. E as dores e os sofrimentos fazem parte de áreas e fases da nossa vida. Ninguém passa pela vida sem enfrentar algum sofrimento, alguma luta, alguma dificuldade. Isso faz parte da natureza que nós vivemos do lado de cá, desse lado da morte. Então nós precisamos olhar com o olhar de Deus. E eu quero trazer aqui alguns destaques e ensinamentos que eu aprendo com Noemi e Ruth em relação a esse recomeço, em relação a enfrentar um problema, enfrentar uma dor, enfrentar uma angústia, enfrentar aquele desespero de uma forma saudável, de uma forma ousada, na confiança no Senhor. E o primeiro destaque, quando eu olho para a vida de Noemi e Ruth, é que no recomeço delas, elas enfrentaram o problema de frente. Você tem enfrentado seus problemas de frente? Enfrentado ou tem colocado debaixo do tapete? Uma das primeiras reações, quando nós estamos diante de uma grande dificuldade, de uma grande dor, de uma grande angústia, é negar. Quando nós falamos com relação aos ciclos do luto, o primeiro ciclo, o primeiro estágio do luto é a negação.
Depois vem a revolta, depois vem o isolamento, até que eu consigo ressignificar. Sabe aquela situação que você perde um ente querido, de repente você acorda de madrugada, será que isso aconteceu mesmo? Porque eu estou negando, a minha mente está negando, eu estou negando isso. Tem situações que eu perdi o emprego, e agora, mas eu começo a negar que eu perdi o emprego. E eu começo a gastar, e vai todo o limite, vai todo o cartão, porque eu ainda estou com a visão lá atrás, e eu não aceito que eu perdi o emprego, que eu tenho que baixar o padrão de vida. E de repente vem as consequências. Então, quando eu não enfrento o problema de frente, como o Catito fala ali, nós podemos transformar um problema numa crise. E aquilo que era só um problema, que nós poderíamos solucionar, agora gerou uma crise. E nós olhando ali para a vida de Noemi, nós conseguimos identificar que esse sofrimento que ela estava passando aqui, que é registrado com relação à perda do esposo e dos 2 filhos, possivelmente era mais um sofrimento de outros que ela já tinha passado. E onde que nós olhamos, identificamos esse indício? No nome dos filhos. Porque o nome dos filhos de Noemi que faleceram, Malom, significa fraco e doente. Quilion, que significa tristeza. E naquele momento, naquela sociedade, não era normal ter só 2 filhos. Você já percebeu que com o caminhar da sociedade foi reduzindo o número de filhos. Quem é da minha geração, da década de 70, era normal ter 4, 5, 6 filhos. Dos meus pais já era normal ter 11, 12, 18. Então, conforme foi avançando a televisão, a internet, o videogame, foi reduzindo o número de filhos. Então, tem pessoas que às vezes, ao invés de estar no momento de avivamento, está no momento de conexão. Sabe, mas nós precisamos olhar para esse detalhe que traz algo muito significativo. Lembra como o que era Jacó? Jacó era enganador. O nome dele tinha a ver com aquilo que aconteceu com ele, desde o ventre, aonde ele agarrou ali no calcanhar. Então, nós olhando assim, parece-me que Noemi já tinha muito sofrimento antes. Mas só que independente do sofrimento que ela já tinha passado, mas havia ali um sofrimento registrado, é muito forte. Ela perdeu o esposo, ela perdeu 2 filhos, e agora ela está com 2 noras. E aí, o que ela faz? Certo? E ela olha, e ela continua confiando no Senhor. E ela entrega, ela for voltar para Belém. Eu vou me entregar para o Senhor, mas o Senhor estava cuidando dela. E o Senhor coloca no coração de Ruth para acompanhá-la e ajudar em todo o processo de ressignificar. Quais as perdas que você ainda continua preso ou presa ao processo de luto, de revolta na sua vida? Será que é um ente querido que faleceu, um relacionamento, um emprego, um ministério, a sua saúde? Como é que você tem deixado isso debaixo do tapete e não tem enfrentado o problema? De repente você foi líder de pequeno grupo e você teve uma grande frustração e você continua negando isso. E você continua falando assim, não, eu não quero mais me envolver com isso, isso não é para mim. E de repente o que você precisa é enfrentar o problema. Identificar o que aconteceu, ressignificar e voltar a se colocar à disposição de Deus para servir ao Senhor. Nós devemos reagir aos problemas com esperança. Isaías 41:10 diz lá, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, caminhar com essa segurança faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando nós olhamos para Noemi e Ruth, nós temos algumas atitudes que nos ensinam a ser intencionais diante dos recomeços. E quando eu olho ali no capítulo 1, versículo 14, nós vemos ali como é que elas começaram a olhar para o problema, qual o problema que elas tinham, como é que a solução começou a se aparecer ali. No versículo 14 diz o seguinte, elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi o aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte para ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixes, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. O
que nós vemos aqui? Aqui nós temos um problema relatado, a morte dos filhos, a morte do esposo, e nós temos duas noras, Orfa e Noemi. As duas eram os moabitas, certo? E ali, uma delas fala assim, tá bom, acabou, meu marido morreu, vou voltar para a casa dos meus pais. Vou voltar a adorar meu Deus. Mas existe uma, que é Ruth, que olha com um olhar diferente, que olha com um coração diferente e fala assim, não, eu vou te acompanhar. E eu quero agora adorar o seu Deus, eu quero, independente, ela estava saindo da região onde ela viveu, onde ela nasceu, indo para uma outra região, onde ela estaria numa região como estrangeira, como viúva e pobre. Ou seja, a escória daquela sociedade. E ela decide fazer isso, e ela dá um passo de fé em direção à solução. Ela não entendia o que Deus estava fazendo, mas ela entendeu que aquele princípio ela deveria viver. E por que duas noras têm reações diferentes? Porque a vida é assim, nem todo mundo reage da mesma forma. Durante a pandemia nós tivemos um culto, que tivemos o pastor Nassif aqui, ele contou uma história lá que me impactou, que ele falou assim, ele perdeu o filho dele, e ele, muita dor o perda de um filho. E ele estava na igreja lá em Orlando, e de repente, um irmão da igreja, um altão, ele falou que era um alto, um alemão meio forte, olhou ele e falou assim, pastor, agora eu entendo o senhor, e veio chorando, chorando, e abraçou ele, começou a chorar compulsivamente, e ele sem saber o que tinha acontecido. E a hora que ele olha para aquele homem, mas o que aconteceu? Agora eu entendo o senhor, meu cachorrinho morreu, a dor que eu estou sentindo. E aí ele olhou assim e falou assim, como? Ele está comparando meu filho com um cachorro. Nada contra quem ama pet, mas é diferente. Então, naquele momento, ele olhou e falou assim, mas eu não posso julgar a dor dele, porque cada um tem uma dor que ela é individual, tem a ver com as minhas características, tem a ver com aquilo que eu passei, tem a ver com as marcas do meu passado, porque eu enxergo a mesma situação e eu sinto uma dor diferente de qualquer perda, de qualquer situação de recomeço. A intensidade da dor é muito singular, mas entender o quanto antes e enfrentar e ressignificar faz com que você viva o próximo ciclo mais rápido. E quando o Catito fala aqui do problema e da crise, ele diz que a crise é um estado temporário de transtorno e desorganização, caracterizado por uma incapacidade do indivíduo, família ou grupo social para resolver problemas usando métodos e estratégias costumeiras. Quais são as estratégias costumeiras? Aquelas que são fruto da nossa percepção da vida, que é muito limitada. Se nós não elevarmos um nível da nossa percepção, olhando para o Senhor e olhando com os olhos de Deus, nós temos a tendência a nos afundar diante de um problema, de uma dificuldade. Tem uma adolescente muito preciosa, a Nath, que ela tem uma doença autoimune, ela vai fazer 15 anos esse ano. E nesse último ano ela ficou 11 meses internada. E aquela mãe, a Paty, ela é uma guerreira. E eu olho assim, eu fico, e realmente Deus deu a filha que aquela mãe precisava e a mãe que aquela filha precisava. E assim, é algo muito impactante, porque a Nath decidiu, ela sabe que ela tem a enfermidade, e ela tem hoje uma rede social com mais de 80 mil seguidores, e ela todo dia postando vídeos, se alegrando, e mostrando a realidade dela com leveza, com alegria, certo? E ela acompanha os cultos aqui de quinta-feira, às vezes ela posta lá, essa última quinta ela postou lá, assistindo o culto na televisão lá, se alegrando. E ela tem lá os gatos dela lá, e ela tem um cachorro. Então, assim, e é uma alegria, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante das lutas. Vitor Franco fala assim, quando nós não podemos mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E isso é fantástico, tem situações que são inevitáveis, você não vai conseguir mudar. Então você tem que mudar o teu coração. Você tem que mudar como você está percebendo aquela dor, aquela perda e começar a ressignificar o quanto antes. Então esse é um dos grandes desafios. Então, Noemi e Ruth enfrentaram um problema e eu quero desafiar você a enfrentar o problema de frente. Pare de procrastinar. Enfrente, dê nome e ressignifique. E esse é o grande desafio. Mas o segundo destaque que eu trago aqui é que nos recomeços nós devemos buscar em Deus novas rotas. O que acontece? Ruth vai para Belém com Noemi, né? E a atitude dela
é totalmente contrário do que muitas mulheres fariam. Porque ela poderia ficar murmurando, ela poderia ficar ali desanimada, ela poderia tentar se achar culpada, tantas coisas. Mas sabe, ela, ao invés de olhar e tentar olhar para o problema e para a dor, ela já traça uma nova rota. Eu vou contigo, Noemi. Nós vamos juntos lá para Belém. E nós vamos enfrentar juntos, eu vou estar servindo o seu Deus. Nós vamos viver um novo tempo juntas. Quando eu decido viver uma nova rota, certo? Eu estou deixando coisas para trás. Eu estou deixando marcas para trás para viver o novo de Deus. E eu abro a oportunidade de Deus agir num novo momento, numa nova história, numa nova caminhada. Muitas pessoas ficam presas tentando achar um culpado. Né? Nós aqui no Covid, por que um homem de Deus, que Deus tinha restaurado o casamento, tinha restaurado a família, com o ministério em pleno vapor, e veio o Covid e ele é levado aos braços do Pai? E por que tem tantas pessoas nos presídios que abusaram, que violentaram, e que a Covid foi uma gripezinha? Tem como entender? Não. E nós não precisamos entender. A única coisa que nós precisamos é confiar na soberania de Deus e acabou. Deus é soberano. Quem aqui tem a próxima senha? Não sabemos. Mas um de nós que estamos aqui, em algum momento vai na frente dos outros. Quem vai, eu não sei. Dá uma olhadinha para o lado aí. Sabe, porque a soberania de Deus é isso. E esses ciclos fazem parte da vida. Quando eu tento encontrar um porquê do sofrimento, na verdade eu estou tentando buscar um culpado para as minhas dores. E muitas vezes eu culpo a mim mesmo. Olhar para a oportunidade de novas rotas é fechar o ciclo da dor e caminhar pela fé para uma nova rota. Ruth não ficou tentando achar um culpado. Ela chegou lá em Belém, o que ela fez? Ela ficou lá lamentando, quem será, o que eu fiz, meu Deus, ó vida, ó céus. Não, eu vou lá trabalhar, eu vou lá nos campos, eu vou pegar o resto de espigas, eu vou trazer comida, eu vou fazer alguma coisa. Novas rotas geram oportunidades. Novas rotas geram novas conexões. Novas rotas, você abre a oportunidade de Deus agir nos detalhes e começar a mudar os próximos resultados. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus. E lá em Ruth 2, 1 e 3, ele vai dizer lá, Noemi tinha um parente, por parte do marido, era um homem rico, influente, e pertencia ao clã de Elimelec. E chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo, daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte de plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Quando ela decide ir para uma nova rota, ela encontra um homem que olha para ela e fala assim, vem aqui que eu vou resgatar você. Então, é importante destacar que, pela lei, não eram todos que poderiam resgatar. Poderiam ter ela e tomar ela como esposa. Boaz estaria na posição de alguém que poderia ajudá-la em termos formais e legais. Porque, de fato, ele era membro da família de Elimelec. Mas ele não era o único. Nós vamos ver ali que ele não era o único. Mas Deus escolhe as pessoas certas. E coloca no nosso caminho para nos abençoar quando nós decidimos caminhar na dependência dele. Deus age na realidade local para nos abençoar quando nós decidimos honrá-lo. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham debaixo do propósito dele. O melhor lugar para estarmos, queridos, é debaixo do propósito de Deus. Se você tem caminhado uma rota diferente disso, está na hora de você olhar para dentro de você. Certo? Porque muitos não conseguem experimentar algo novo de Deus, porque não se expõem a novas rotas, a novos caminhos que Deus está te desafiando. Quando caminhamos com a certeza do agir de Deus em todos os detalhes, nós vamos buscar intimidade com o Espírito Santo, para estar sensível aos movimentos do Senhor. Novas rotas podem ser renovar sonhos, desafios pessoais. Você casar de novo com a mesma esposa, com o mesmo esposo. Você renovar um novo tempo na sua vida ministerial, na sua vida familiar. O que está impedindo você de viver o extraordinário de Deus? E para fechar,
Nos recomeços nós devemos viver firmado na esperança de um futuro glorioso. Ruth ela é resgatada por Boaz. Deus usou para restaurar a vida de Ruth e gerar um grande recomeço. Capítulo 4, 13 e 14 diz lá: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu a ela a gravidez e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que seu nome seja celebrado em Israel. É um novo ciclo e um recomeço na vida de Ruth e na vida de Noemi. Como você tem vivido a sua família? Nesse Dia das Mães, de repente você vai precisar pedir perdão, vai dar o primeiro passo. Você vai precisar ressignificar algo com seus filhos. Você vai precisar ressignificar algo na sua profissão. Você vai buscar uma nova rota. Você vai caminhar com a esperança de um fim glorioso. Você vai confiar no Senhor e vai dar passos de fé. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração. Eu só sei que quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a vida de Noemi e Ruth, eu sou desafiado a não ficar parado, murmurando e paralisado pelos problemas da vida. Muitas pessoas estão paradas por problemas políticos, por problemas financeiros, por problemas familiares. E o que Deus nos desafia é nós voltarmos a estar em movimento. Em movimento não focado no problema, mas focando na solução, debaixo da dependência de Deus. Talvez você vai precisar, intencionalmente, começar a ter mais tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu esposo. Intencionalmente, você vai ter tempo de qualidade intencional com seus filhos. Talvez você vai fazer algo diferente com os seus pais. Talvez você vai deixar de sobreviver e vai começar a viver uma vida relevante. Uma vida que viva com abundância, com o desfrutar da maior alegria que nós temos, que é a presença do Espírito Santo em nós, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Muitos não conseguem celebrar recomeços porque vivem hoje firmados nas perdas do passado. Eu quero desafiar você a olhar para o futuro, olhar para aquilo que Deus tem para você e viver a plenitude do que é consequência da presença do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Virtudes do fruto do Espírito que nós precisamos olhar com o olhar de Deus e viver intencionalmente uma vida plena que vale a pena ser vivida. Somente você consegue viver isso buscando intimidade com Deus. E a intimidade é muito diferente de interação. Nós podemos estar aqui interagindo entre nós, interagindo com Deus. Mas a intimidade com Deus eu busco no quarto secreto. Eu posso estar na minha casa interagindo com a minha esposa e com meus filhos. Mas a intimidade com a minha esposa é quando eu intencionalmente invisto tempo de qualidade com ela. Intimidade com os meus filhos é quando intencionalmente eu invisto para conhecê-los ainda mais e ajudar a desenvolver todo o potencial deles. Talvez é um momento de você refletir se você tem vivido uma vida de intimidade ou de interação. Está na hora de você olhar para dentro do teu coração e decidir viver o novo do Senhor. Eclesiastes 3:1 vai dizer lá: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de você olhar para o teu coração, olhar para as perdas que tem te paralisado, ressignificar e abrir novos ciclos. Ciclos abençoados pelo Senhor. Confiando no Senhor, confiando no propósito e na soberania de Deus. Obed foi filho de Ruth e Boaz, avô de Davi, da linhagem de Jesus. Quando nós olhamos para isso, faz sentido que está lá em Eclesiastes 7:8, onde o fim das coisas é melhor do que o começo. Eu quero desafiar você a viver os melhores anos da sua vida. Os melhores anos da sua vida com Deus, os melhores anos do seu casamento, da sua paternidade, da sua maternidade.
Pare de ficar se vitimizando das marcas do passado. As dores fazem parte da nossa vida. Agora, continuar vivendo e sofrendo com as dores é uma decisão nossa. Ressignifique. Abra um novo ciclo. Abra um novo tempo com o Senhor para viver o extraordinário. Eu quero finalizar contando um pouquinho, ou reafirmando aqui o que nós vimos na vida da Cris. A Cris perdeu o Leandro no Covid. E o Mateus ali estava com 12 anos e o Felipe com 9 anos, se eu não estou enganado. Foi muito interessante porque eu acompanhei muito perto a vida dela ali e o PGM junto também. E nós falávamos sobre o ciclo do luto. Eu falei, o grande desafio é você passar logo por esses quadrantes aqui, você chegar em um momento que você ressignifica a sua vida, entendendo que o Leandro não está mais aqui. E agora é o momento de você voltar a viver a plenitude, confiando no Senhor nesse novo ciclo. E eu lembro uma quinta-feira que eu subi para pregar aqui. E de repente eu vejo a Cris, o Mateus e o Felipe, aqui desse lado. Eu terminei de pregar e eu fui lá. E ela fala para mim, pastor, chega de lamentar. Eu quero voltar a viver. Eu decido ressignificar. Eu quero me envolver. E quando eu vejo ela cantando nos corais, nos nossos musicais, isso alegra tanto o meu coração. Porque é alguém que entendeu que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida é efêmera, mas nós estamos aqui para viver a vida abundante, que é consequência da entrega de Jesus, que está prometida lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então eu quero desafiar você a viver essa vida abundante, independente das circunstâncias e das dores que você está vivendo. Você pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem falou ao seu coração. O que eu quero desafiar você a olhar hoje, nesta manhã, para o teu coração. Qual o recomeço que você precisa decidir hoje na sua vida para mudar a sua história? E o primeiro desafio, o recomeço mais importante que nós podemos tomar uma decisão intencional é entregando a nossa vida ao Senhor. Se de repente você está aqui, você nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer isso nessa manhã. E você pode fazer isso com uma oração muito simples, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero recomeçar a minha vida, agora não mais na autossuficiência, mas na dependência total do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar de cabeça baixa, de olhos fechados. Você fez essa oração? Levante sua mão bem alto. Quero orar por você. Se você está aqui nessa manhã, se tomou essa decisão, levante a sua mão bem alto. Eu queria orar por sua vida. Graças a Deus lá atrás. Pode baixar. Tem mais alguém? Mais alguém tomando essa decisão nessa manhã? Levante a sua mão bem alto. Aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar. Quem mais? Tem mais alguém que está tomando a decisão aqui? Lá atrás, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Tá, nós vamos... Fica de pé onde você está. Fica de pé onde você está. Pode ficar de pé. Eu quero pedir que você que levantou sua mão, nós já estamos finalizando esse culto. Vem aqui à frente. Eu queria orar com você aqui. Enquanto nós cantamos essa estrofe, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Você que levantou sua mão, tem algumas pessoas que levantaram, vem aqui à frente. É um momento especial. Glória a Deus. Já temos uma irmã aqui, vem aqui, você que está tomando. Glória a Deus, chega aqui. Jovenzinho precioso. Quem mais? Aqui atrás também. Chega aqui, enquanto nós cantamos. Glória a Deus. Pode chegar aqui. Este é o meu desejo. Pode chegar. Glória a Deus. Pode chegar. Glória a Deus. Todo meu coração quer te louvar. Glória a Deus. Todo meu ser te dá
Deus. Precisaria de líderes de pequenos grupos? Chega aqui, vem orar com esses irmãos e irmãs que estão aqui. Vamos, eu quero orar por esses irmãos que decidiram hoje, estão entregando a vida ao Senhor. Mas eu quero orar por você que está aí e que precisa recomeçar algo na sua vida. É um relacionamento, é algo que Deus falou no teu coração muito forte, algo que você precisa abandonar, o vitimismo, você deixar essas marcas do passado que tem te aprisionado. Coloque diante do Senhor, eu quero orar pela sua vida. Você pode fechar seus olhos aí. Fecha seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque o desafio que o Senhor coloca no nosso coração, o desafio de viver um novo tempo, o desafio de ressignificar marcas que têm aprisionado as nossas vidas. Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê ousadia para nos posicionarmos debaixo da direção plena do Senhor. Eu louvo ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão à frente, dizendo sim, eu entrego minha vida ao Senhor, eu decido viver debaixo da direção do Senhor. Deus, confirma no coração deles a decisão de reconciliação, a decisão de entrega. Deus, eu coloco diante do Senhor os irmãos e irmãs que estão aqui colocando áreas da sua vida, áreas de recomeço. Abençoa, Deus. Faz um tempo novo, nós queremos viver algo novo vindo do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Nós louvamos e adoramos ao Senhor nesta manhã, com muita gratidão no nosso coração, em nome de Jesus.